Lição 3. Missões transculturais no Antigo Testamento. Texto áureo. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e te tornares a trazer os guardados de Israel? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Leitura diária. Segunda, Isaías 42, versos 5 ao 7 e capítulo 43, versos 10 ao 13. Os israelitas como servos e testemunhas de Deus. Terça, Ezequiel 22, versos 1 ao 5. Os desvios, a desobediência, idolatrias e pecados morais dos israelitas. Quarta, João 4, verso 42. Jesus, de Israel como o Salvador do mundo. Quinta, Isaías 45, versos 6 e 22, 49, verso 6, 52, verso 10. Profecias de restauração que incluem as nações entre os redimidos. Sexta, 1 Reis 17, versos 8, 9, 23 e 24. Deus em busca de uma pessoa estrangeira por intermédio do profeta Elias. Sábado, Jonas 1, versos 1 e 2. Deus em busca de uma nação por intermédio do profeta Jonas. Leitura bíblica em classe, 1 Reis 17, versos 8, 9 e 17 ao 22, e Jonas 1, versos 1 e 2. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Comentário. Introdução. Na lição anterior vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive, e, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Ponto 1. O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 2, 3, conferir com Mateus 24, 14 e 28, 18 ao 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer a seu Filho passava por uma nação.
o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, 5 ao 7, 43, 10 ao 13. Ponto 2. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Ezequiel 22, 1 ao 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Ponto 3. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. João 4, 42. Tópico 2. O amor de Deus para com outras nações. Ponto 1. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blaum, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que, desde o princípio, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6 e 22, 49, verso 6, 52, 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Ponto 2. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: "Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Ponto 3. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas 1, 2, 3, verso 2, 4, versos 4 ao 11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Naum 1, verso 11, 2, 12, 13, 3, versos 1, 4, 16 e 19. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido
um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Jonas 4, verso 11. Tópico 3. As alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Ponto 1. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, versos 1 ao 6, Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro 1, 19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Ponto 2. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder, de sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactua. Gênesis 12, 1 ao 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus, em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Deuteronômio 28. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4, verso 4. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96, 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Amém.